Pega a visão, a regra é muito básica. As pessoas que você se relacionou ontem não podem ser o suficiente no hoje. Hoje você tem que se relacionar com mais pessoas. Bom, eu espero que você tenha se relacionado com novas pessoas ontem. Porque se ontem você estava do mesmo tamanho que estava antes de ontem, no que se refere a relacionamento, o seu resultado de ontem está tudo certo. E se hoje você está do mesmo tamanho de ontem, o seu resultado de hoje, quantitativo de cliente, caixa, etc., também está tudo certo. A vantagem é que hoje ainda não acabou, né? São 12 horas, falta pouco para as 12 horas, quase meio-dia. Você tem mais meio-dia para conhecer novas pessoas, para que hoje você termine esse dia maior do que amanhã. Dentre essas pessoas que você conhecer, nem todo mundo vai comprar, alguns não vão nem querer ouvir falar sobre o produto, mas vai ter gente que vai se interessar. E essa galera pode ser a sua galera. Daí você busca seus novos clientes. É um dia depois do outro, hoje maior do que ontem, menor do que amanhã. Pegou? Pega a visão, por você também, respeito máximo. Gratidão imensa por permanecer por aqui, fico feliz em saber que você já acompanhava meu trabalho, fico feliz em saber que você teve a oportunidade de acompanhar bem de dentro, e fico feliz em saber que você está aqui ainda. Sucesso, hein? Por onde for, seja luz, jamais desista do seu sonho, Deus está te vendo, hein? Visão, fui! Matei. Esquece não, hein? Eu nunca sonhei em estar onde eu estou hoje, só queria comer um pedaço de carne quando criança. Então, se em algum momento da caminhada eu tiver percebido algo, foi no dia que riram de mim dentro da sala de aula porque eu perguntei o que era carne. E ali eu percebi que eu não ia aceitar aquele riso. E aí depois eu não aceitei mais nada que me falaram que não era para mim. Porque quando nasce na realidade que eu nasci, nos apresenta uma cartilha de coisas que não é pra gente. Isso não é pra você, 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 isso não é pra você. E a gente acaba acreditando nisso e ficando naquele lugar chamado mediocridade. Eu não acreditei nessas coisas. Então todas as vezes que riram de mim, eu fui buscar fazer aquilo. Porque eu nasci para fazer tudo aquilo que um dia disseram que eu não ia conseguir. O que me conduziu para esse lugar aqui foi a consequência de tentativas nessas tantas vezes que eu fui fazendo. Mas se tem um ponto de inflexão nessa parada foi aos 7 anos de idade, quando riram de mim porque eu perguntei o que era carne. Pegou? Pega a visão. Por mais cruel que seja a resposta que eu vou te dar, ela é como a selva funciona, tá? Como eu sou um cara de papo reto, eu preciso te jogar em cima do ringue para lutar. Lá fora na selva eles não vão nem querer saber da sua dor. Lá na selva, a única coisa que interessa para eles é qual solução que você oferece. Então, você vai ter que aprender na dor que você passou, extrair leite dessas pedras aí, fazer limonada desses limões e apresentar soluções para a selva. Falar da dor não adianta. Se o Rick tivesse falado das dores dele sem apresentar soluções, o Rick estava falando de dor até agora. A selva é cruel, tá? Mas a realidade da selva é essa mesmo. Levanta e anda, jogador, sou mais você, Deus está vendo a sua luta. Se ele te permitiu ficar 2 dias incubado e tá aqui para fazer essa pergunta, é porque tem vida aí. Se tem vida aí, sobe no ringue e luta suas lutas. Essa é a visão, em papo reto e sem curva. A selva como a selva é. Visão. Pega a visão, vou ler a continuidade da sua pergunta pra galera entender, tá? Nessa parte aqui você escreveu: sou CLT, mas não gosto do meu trampo. Quero sair para vender roupas, que é o que gosto. Mas tenho muitas dívidas e ainda não consigo sair. Vamos lá, 2 coisas que você tem que entender. A vida não permite o crescimento de quem não é grato. A vida tem uma precisão cirúrgica em não permitir o avanço de quem não conhece a gratidão. E se você hoje não consegue ser grato ao emprego que você tem, que é de onde você pode comer, é aquilo que eu falo, do suor do seu rosto comerás o seu pão, mesmo que você saia daí, você não vai conseguir vender roupa, porque a vida é categórica, precisão cirúrgica em punir os ingratos. Então, primeira coisa, esquece essa parada que você falou, seja grato a esse lugar, busque sim os seus próximos níveis, mas não se esqueça de valorizar, de aprender aí em tudo que você pode, para que quando você estiver trabalhando para você e tiver pessoas trabalhando para você, elas gostem de fazer isso. Seja grato, hein? Por hora, essa resposta é o que você precisa. Controle emocional, estabilidade emocional, gestão das emoções. Esse é o fator primordial que conduz qualquer ser humano ao seu extraordinário. Tem que ser o carro-chefe, a locomotiva que puxa todos os demais vagões. Tem gente que quer ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, mas quero ter controle emocional primeiro. Porque se eu tiver dinheiro, eu não subo no salto por ter dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não surto por não ter dinheiro. Eu tenho controle emocional. Então eu consigo ter as 2 situações sem problema. Tanto que já passei pelas 2 situações. Mas sem controle emocional, não consigo ficar de pé. Então, via de regra, locomotiva, controle emocional, qualquer coisa vem depois, é vagão. Pegou? Pega a visão.
Obrigado por me permitir saber. Não me considero ícone, tá? Me considero um cara simples, de hábitos simples, gosto de coisas simples, um cara bem tranquilo, que não sou um ser humano perfeito, tá? Não olhem pro Rick e imaginem que ele é um ser humano perfeito, sem defeito, não gosto dessa visão, não me considero ícone, mas sei sim que o conteúdo que hoje aplicamos aqui nessa página agrega muito valor para as pessoas, e como você é uma dessas pessoas, eu fico feliz em saber. Por isso eu disse obrigado por me permitir saber que faz sentido para você. Jamais desista do seu sonho, hein? Deus está te vendo. De um cara simples para uma pessoa simples. Um cara comum para outro comum. Visão, hein? Pega a visão. Tá com pressa, jogador? Qual é a sua idade? Eu fui lá no seu perfil, mas vi que é trancado, não percebi sua idade. Vi a mensagem que você me mandou no direct agora também. Você é formado em técnico de segurança e está lutando as suas lutas, mas já está reclamando que está plantando e não está colhendo. Por que a pressa? Já suportou 4 décadas? Comecei a plantar aos 7 anos de idade. Vi colheita nisso aos 40. 33 anos de idade, selva. Entre o plantio e a colheita, selva. Agora, entre o plantio e a colheita, você está cultivando aquilo que você plantou? Pega essa visão, hein? Cuidado com a pressa. Normalmente ela costuma ser inimiga da perfeição. Não desiste do seu sonho, não. Vai cultivar o que você plantou, que no tempo dele você começa a colher. Essa é a visão, hein? Fui! Dica para quem quer empreender esse ano. Aqui a dica, ó. O tempo está passando. Aquilo que você não está fazendo é porque você não quer de verdade. Nós já estamos em maio, jogador. A dica, eu vou devolver a pergunta para você. Por que você não começou ainda? Cadê aquela parada de 1 ano para chamar de seu? Troca uma ideia com você. Chega na frente do espelho, faz uma reunião consigo mesmo. Pé na tábua, irmão. Ó, o tempo está passando. Não tem dica, não. Se nós estamos em maio e você ainda não começou, é porque você não quer. Pegou a visão? Aquilo que você não está fazendo é porque você não quer de verdade. Aquilo que você ainda não tem é porque você não quer de verdade. Empreender você começa agora aí se você quiser. Mas tem que querer de verdade. O tempo está passando, já está em maio. Pega essa visão, hein? Quando você pensar em desistir, olha para sua lista de privilégios. Porque quem pensa em desistir é porque tem uma lista de privilégios. Eu não tinha lista de privilégios, por isso que eu não desisti. Não tinha ninguém para pagar minha energia, se eu não pagasse cortava, então eu segui. Não tinha ninguém para pagar meu aluguel, se eu não pagasse eu era despejado, então eu segui. Não tinha ninguém para pagar minha água, se eu não pagasse eu ia faltar água, então eu segui. Não tinha ninguém para pagar minha passagem, porque se eu não pagasse eu não embarcava, então eu segui. Não tinha ninguém para pagar meu almoço na praia, porque se ninguém pagasse eu não ia almoçar, então eu segui. Eu não tinha privilégio, eu tinha uma lista de necessidades. Se você desistir, olha para sua lista de privilégios e aí você vai entender porque você desistiu. Pegou? Dica para quem quer começar a empreender esse ano. A dica eu não tenho para te dar, não. Agora um alerta eu tenho. Nós já estamos em maio, tá? Se você quer começar a empreender esse ano, não começou por quê? Ó, tem um negócio chamado tempo passando para você aqui, ó, e passa rápido, viu? Cadê aquele papo de 1 ano para chamar de seu? Tá esperando o quê para começar a empreender? Um investidor anjo? Melhor cenário? O que você está esperando? Aquilo que você não está fazendo é porque você não quer de verdade. Aquilo que você ainda não tem é porque você não quis de verdade. A vida me ensinou isso a duras quedas. E aí eu fui começando. Você pensa que eu escolhi vender água na praia? Escolhi não. Eu escolhi porque eu falei que eu queria fazer e fui lá e fiz. Então se você quer começar a empreender esse ano, eu tenho que te dizer que você tem menos de quase 6 meses e alguma coisinha para fazer isso acontecer. Pega essa visão, hein? Estamos em maio já, jogador. O tempo está passando. Quem quer empreender esse ano já começou há muito tempo. Essa é a visão. Pega aí algumas, sei lá, arruma algum produto para tentar vender no Dia das Mães agora aí. Se você for bem relacionado, talvez você consiga. Se não for, fica a lição de que você precisa se relacionar melhor. Pega a visão. Depois que eu vendi verdura, que foi a primeira coisa que eu vendi, na verdade o primeiro produto que eu trabalhei vendendo foi laranja na porta do Parque de Exposição em Uberaba. Ali eu mais acompanhei o meu pai do que vendi. Mas eu dei meus primeiros gritos, foi ali em Uberaba. Depois fui para Pitangui, plantei minha primeira horta, como vocês sabem, e fui vender verdura. Depois eu fui vender picolé em Pitangui. Vendi muito picolé em Pitangui. Minas Gerais, minha terra natal. Pitangui é uma cidade de Minas Gerais, minha terra natal. Já vendi picolé. E tô pronto para vender se necessário for. Zão, fui. Eu de pé durante 40 anos, só que não. Caí muito mais do que fiquei de pé. Centenas de quedas. Talvez minha diferença seja que eu desenvolvi uma capacidade descomunal de levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, juntar meus cacos e voltar para a arena. Sempre aprendendo com as minhas tentativas anteriores, corrigindo erros, não voltando a cometê-los e seguindo a caminhada. Eu sempre fui melhor para a próxima tentativa. Eu nunca fiquei no chão. Eu sempre fui de limão ou limonada.
Eu sempre extraí leite de pedra. Nunca culpei ninguém, nunca fui pro mimimi. Eu sempre segui, eu sigo. Eu caio, mas eu melhoro a cada tentativa e sigo. Se me jogar no chão novamente, eu caio, melhoro e sigo novamente. Com o tempo eu aprendi que não tinha a ver com quem consegue ficar de pé, com quem consegue bater, e sim com quanto eu consigo apanhar. Qual é a minha resiliência, qual é o meu tempo de reação para levantar, sacudir a poeira, juntar meus cacos, voltar para a arena e seguir a luta. Eu não fiquei de pé durante 4 décadas. Eu me levantei e segui todas as vezes que eu caí durante essas 4 décadas. Isso sim é ser incrível. Pegou? Peraí, você está reclamando que estão te invejando? Não te entendi. Você tinha que reclamar se ninguém te notasse, se ninguém percebesse a sua presença, se ninguém enxergasse as suas lutas. Se estão te invejando é porque tem alguma coisa de qualidade em você. Acorda. É essa visão, hein? Se estão te invejando, tem alguma coisa boa em você. No lugar do invejoso, eu também ia querer ser eu. Pegou? Mudança de hábito é uma necessidade diária. Todos os dias você tem que mudar algo em você para ser um ser humano melhor em todos os aspectos. Não é nem ser importante, não. É necessidade básica para a selva. Necessidade básica. Aquele que não consegue mudar de hábito não consegue alcançar resultado em literalmente nada. Normalmente vive dentro da bolha da mediocridade, com um monte de vícios, de hábitos, de costumes, de pessoas que não lhe conduzem ao extraordinário. Mas com o tempo as pessoas ficam tão satisfeitas no lugar que elas estão, que elas nem percebem que estão no meio da mediocridade. Só consegue perceber isso quem tem coragem de mudar de hábito, mudar de hábito, mudar de hábito, mudar de áreas, etc, etc, etc. Mudar faz bem, tá? Tente aí, um dia você vai me contar. Pegou? Eu já palestrei em Itabira. Já palestrei em São Gonçalo do Rio Abaixo, que é perto de Itabira. Já palestrei em alguns lugares por aí. João Molevade, que também não fica muito longe. Já palestrei por aí, tá? Mas volto. Chama a Marisa aqui, ó. Troca essa ideia com ela. Vai que alguém resolve me levar a Itabira. Ou qualquer um outro lugar do Brasil, já que eu tô falando de Marisa, quiser contratar uma palestra, chama essa aqui, ó. Ela é que resolve essa parada de palestra. Marisa. Todo mundo tem que ter uma Marisa, hein? Sozinho, sem chance. É tudo uma questão de como você enxerga a vida. Vamos lá. Pessoa 1, escrevendo o que você escreveu. Rick, vírgula. Saí para vender, fiquei 2 horas e fiz apenas uma venda no semáforo. Bom. Pessoa 2, me contando. Rick, vírgula. Tô feliz pra caramba, saí para vender hoje, pensei que não ia nem conseguir vender e consegui uma venda. Amanhã vou retornar e vou tentar 2. Fecha aspas. É só ponto de vista. Tem gente que sai para vender e sequer consegue vender. Tem gente que sequer sai para vender. Você saiu, conseguiu uma venda e não conseguiu ver brilho nisso. Cuidado, hein? Cuidado com o ponto de vista. O meu maior medo sempre vai ser perder minha essência. Sem essência você passa a ser um pobre com dinheiro na conta. Com essência você pode ser alguém que tem dinheiro na conta e tem espírito de gente grande, espírito de prosperidade, e que se porventura perdeu o dinheiro da conta, continua tendo uma caixa de isopor porque não perdeu a essência. E com a caixa de isopor a gente coloca novamente o dinheiro na conta. Minha maior preocupação vai ser sempre com a minha essência. Pegou? Primeiramente, peça perdão a Deus por estar se sentindo mal. Tem muita gente que só queria ter um curso superior pela simples satisfação de ter conseguido. Independente de ser o que você quer fazer para a vida ou de não querer trabalhar com isso, você está entre as pessoas que conseguiram concluir o estudo superior. Então coloque o seu joelho no chão e seja grata. A vida não permite o avanço de quem não consegue ser grato àquilo que já alcançou. Você tem todo o direito do planeta de ir para os próximos níveis, mas o primeiro passo é ser grato ao degrau que você já conseguiu. Depois de você conseguir isso, nós conversamos sobre a continuidade. Visão, espero ter contribuído. Fui! Bom, como você disse, na minha visão, para mim sucesso não tem nada a ver com lá em cima. Sucesso é plantio, é início de caminhada. Sucesso é você escolher a semente correta, plantar a semente correta, cultivar isso para que um dia você possa colher alguma coisa, fruto daquilo que você plantou. Então, na minha visão, sucesso não é lá em cima. Sucesso é quando você planta. E para continuar colhendo, uma vez que você planta, basta você continuar plantando. Então é simples. Se sucesso é o que você planta, plante o tempo todo que você vai colher o tempo todo. Não espera chegar a algum lugar, não. Visão, hein? Pega a visão. Como assim pessoas bem-sucedidas não têm tempo para vocês? Não entendi.
Você pega o Flávio Augusto da Silva, dispensa eu falar do resultado do Flávio aqui, né? Todos os dias ele disponibiliza horas do dia dele a responder perguntas, a produzir conteúdo, sem ter a menor necessidade de fazer isso, sem rentabilizar isso. Tá eu aqui, ó, respondendo a sua pergunta, por exemplo, disponibilizando tempo para responder a sua pergunta também sem rentabilizar isso. Então essa pergunta sua, por mais que ela tenha vestígios de alguém que quer crescer, ela tem por trás um discurso de mimimi. Esse tipo de postura é o que dificulta uma galera a chegar nas pessoas que alcançaram o extraordinário. É sempre esconder atrás de um coitadismo maquiado de grandeza e aí a gente não consegue ficar perto. Pegou a visão? E ainda assim estou respondendo a sua pergunta, tá? Águia reconhece águia, meu irmão. Se você tiver que voar, pode estar certo que você vai voar. Ninguém vai te impedir isso. Eu faltei o dia que a aula era sobre desistir, não aprendi sobre isso. Talvez por isso eu nunca tenha pensado nessa opção. Até porque se eu tivesse opções, uma delas fosse desistir, aí já seria privilégio, né? Quando você tem a opção de desistir, você se torna um privilegiado. Falei disso no post hoje pela manhã, ou acho que eu fiz esse post, foi ontem à noite, a lista de necessidade. Quando você tem uma lista de necessidade, você segue nem que seja pela necessidade. Mas desistir, não conheço. Regra 1, nunca pense em desistir. Regra 2, nunca se esqueça da regra 1. Tá aqui, ó. Sugiro adquirir essa parada aqui. Fui. Pega a visão. Eu percebi que estava dando certo no primeiro dia que eu consegui montar uma equipe para plantar minha primeira horta aos 7 anos de idade. Quando eu chamei a galera para montar uma horta, para fazer uma horta comigo e eles toparam, eu notei que eu tinha instinto de liderança, que eu conseguia mobilizar pessoas e fazer as coisas juntos. A partir dali nós cultivamos e colhemos aquela primeira horta, e daquela primeira horta eu consegui comprar carne e levar para casa. Quando a minha mãe fez aquela carne, eu percebi que eu conseguia ajudar em casa. E dali para lá foi tudo consequência desses dois fatores ali. Ali, ainda criança, eu percebi que já estava dando certo. Eu conseguia liderar, eu conseguia formar equipe e eu conseguia ajudar em casa. E aí eu quis mais. Deu no que deu. Pegou? A galera da minha época tinha outras preocupações. Esse negócio de todo mundo querer chegar a 1 milhão é coisa dessa galera de agora. A galera da minha época tinha outras preocupações. A gente não tinha objetivo de chegar a 1 milhão, não. Mas muitos dos da minha época, hoje, comem do suor do seu rosto, têm seus relacionamentos, as suas vidas, suas profissões, suas famílias, seus projetos, seus negócios, estão sendo muito felizes no anonimato, sem querer viralizar conteúdo, sem ter milhões de seguidores, com muita fé em Deus, fazendo a engrenagem girar. Grandeza não tem nada a ver com 1 milhão em conta. A galera da minha época é grande pra caramba. Encararam uma década de 90 e sobreviver a essa parada não é pra amador, não. Nós tínhamos outras preocupações. 2 coisas. O primeiro, encarar, seja lá qual for o momento que você está chamando de difícil. Não tem outra opção não. Sobe ao ringue e luta a luta que tem que ser lutada. A segunda coisa, seja lá qual for esse momento aí que você está chamando de difícil, ele está longe de ser o mais difícil. Se prepara. Quanto mais se passa de fase, mais difícil fica o jogo. Se não quiser dificuldades maiores do que essa aí, joga a toalha e desce do ringue. Pegou? Pega a visão. Tive a curiosidade de ir lá e dar uma olhada no seu perfil. Tá no caminho bem legal. Eu só tomaria um pouco mais de cuidado com os destaques, né? Tem muita coisa misturada ali de seu gosto por animal. Um destaque que você colocou nós, que eu acredito que seja de você e o seu companheiro, seu marido, seu namorado, seu noivo, etc. Um outro lá de festas que você deve participar. Mistura muito a ideia do profissional, do objetivo profissional da página com a sua opção, com o seu pessoal, entendeu? Isso não é muito legal, não. Pode ser que para monetizar você tenha que pensar em talvez ter 2 perfis, um para você falar das suas coisas pessoais e outro para você ser 100% profissional. Nada impede que de quando em quando, vez ou outra, você coloque alguma coisa ali da sua vida pessoal, mas quando se pensa em monetizar, em crescimento, em público-alvo, etc., talvez não seja tão legal misturar, não. Mas não vi um perfil dizer... Pega a visão. É importante ter disciplina para concluir, né? Se você não consegue fechar ciclos em todos os sentidos e começa outras coisas, você acaba metendo os pés pelas mãos. Então, livro eu sempre gostei muito, né? Desde o primeiro,
que eu comecei a ler na escola, os primeiros lá, como que era o nome dos livros? O Rapto Garoto Dourado, o Rapto do Garoto de não sei o que, eu acho que era isso mesmo. Tinha alguns livros de escola que eu era obrigado a ler ele todo, né, para fazer os trabalhos. Depois, o primeiro que eu peguei para ler, depois da Bíblia, por referência do meu pai, foi a Arte da Guerra, e eu li todo. E aí eu me acostumei a criar o hábito, né? Fui criando o hábito de ler, concluir, fechar o ciclo antes de abrir um outro ciclo. É disciplina mesmo. É uma mudança de hábito quando você não tem o costume de ler. Mas leia primeiro um capítulo, depois tente ler 2 capítulos, 3 capítulos. Não fecha um livro sem concluir um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, não. Mas conclua um livro antes de ir para o outro livro. Pega a visão, eu que agradeço, até pela compreensão com as pancadas. Eu acredito que as minhas respostas elas são fortes, mas é porque, vez ou outra, você precisa de um sacode, entendeu? De alguém que te pega assim pelo ombro e te dá um chacoalhão. Minha mãe chamava de chacoalhão, chama, né? De chacoalhão. Então, às vezes, você precisa mais de um chacoalhão do que de um elogio. Se você souber usar o chacoalhão a seu favor, ele acaba contribuindo. E meu conteúdo sempre é desse sentido, desde o vídeo da água, que foi um vídeo provocativo, né? Um vídeo de falar, cara, depois de saber disso aqui, se vender água não é pra você, então a crise já não tá no Brasil, tá em você. Desde ali já é um chacoalhão. Até hoje eu sigo na mesma linha, essa constância, eu acredito que é o que sempre me conduz aos próximos níveis. E quando vocês concordam e acreditam, apostam e validam esse tipo de conteúdo, a gente fica feliz aqui por saber que tá no caminho certo. Gratidão, hein? Pega a visão, tropa de Alagoinha, Bahia. Vou estar sim em Alagoinhas, Bahia. Vai ser uma honra, hein? Tá chegando, hein? Já estamos no mês de maio. A galera tá divulgando já tem um tempo. Garante seu ingresso, depois ajuda a contar pra geral, hein? Pega essa visão. Tô chegando aí na Bahia no dia 27/5. Espero que dê tudo certo, que a gente consiga estar presentes nesse marco. Porque vai ser um marco, né? Rick Chester pela primeira vez em Alagoinha. Tô na caminhada, hein? Por vocês, respeito máximo. Não ter controle emocional é a mesma coisa de você ter um carro super potente sem combustível. Não consegue nem sair do lugar. Você não consegue nem acreditar na potência do motor, na largura da tala do pneu, na blindagem. Você não consegue. Não tem combustível. Não tem como caminhar sem controle emocional. Quando você descobrir que o controle emocional vem primeiro, é locomotiva que puxa os vagões, aí você desenvolve isso primeiro para depois desenvolver outras coisas. Pena que muita gente só vai buscar o tal controle emocional depois que já está à beira de um abismo. E aí fica muito mais difícil dessa coisa acontecer e dar certo. Pegou? É necessidade básica para se alcançar o extraordinário.